espero esse dia chegar. Todo povo reconhecerá. Eu aguardo, Ele vem me buscar. Toda a terra o confessará. Eu não sei quando será, mas permanecerei em fé. Enquanto Ele não chegar, viverei a declarar: venha o teu reino e tua glória. Quando o céu se abrir, eu estarei ali, diante do trono, clamando santo. É o fim da dor, é o meu Senhor que vem. Ele vem. Sobre as nuvens, Ele vem com poder. Nada e ninguém poderá deter. Maranata, Ele vem me buscar. Esse dia logo vai chegar. Eu não sei quando será, mas permanecerei em fé. Enquanto Ele não chegar, viverei a declarar: venha o teu reino e tua glória. Quando o céu se abrir, eu estarei ali, diante do trono, clamando santo. É o fim da dor, é o meu Senhor que vem. Venha o teu reino e tua glória. Quando o céu se abrir, eu estarei ali, diante do trono, clamando santo. É o fim da dor, é o meu Senhor que vem. Ele nada vai me separar, mesmo se eu me abalar, teu amor não falha. Mesmo sem merecer, tua graça se derrama sobre mim, teu amor não falha. Mesmo pra sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha.
é forte e profundo mar. Tua presença vem me amparar. Teu amor não falha. Difícil é o caminhar. Nunca pensei que eu fosse alcançar. Teu amor não falha. Tu és o mesmo pra sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Teu amor não falha. Teu amor não falha. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Fazes que tudo coopere para o meu bem. Fazes que tudo coopere para o meu bem. Pois tu és o mesmo pra sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Teu amor não falha. Teu amor não falha. Teu amor não falha. Necessitam de um amor perfeito, perdão e compaixão. Todos necessitam de graça e esperança, de um Deus que salva. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Meus medos, falhas e temores, enche o meu viver, a minha vida entrego
meus passos, a ti me rendo. Cristo move as montanhas e tem poder pra salvar, tem poder pra salvar, pra sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Cristo move as montanhas e tem poder pra salvar, tem poder pra salvar, pra sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Nosso mundo vai brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo, nosso mundo vai brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo move as montanhas e tem poder pra salvar, tem poder pra salvar, pra sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Amém, meus irmãos? Vamos abrir nossas Bíblias em Tiago. Abra sua Bíblia em Tiago. Epístola de Tiago. Hoje nós vamos iniciar a nossa leitura, a nossa exposição em Tiago. Tiago, nós temos apenas 5 capítulos e é uma epístola muito interessante. Ela é uma das epístolas pastorais, né? E agora, nos próximos domingos, nós vamos trabalhar em cima deste livro, em cima deste texto, a cada passo. Apesar dele ter 5 capítulos, nós não vamos trabalhar um capítulo por domingo, então vai demorar um pouquinho mais. Para que você saiba, no Novo Testamento nós temos registrados 3 Tiagos, e nós conhecemos 4, mas 3 são ali conhecidos como o Tiago, irmão de João, nós temos o outro Tiago, dos discípulos de Jesus, e temos o Tiago, irmão de Jesus. Esse Tiago que escreve essa carta é o irmão de Jesus. Quando Jesus é ressurreto, né, ressuscita, vai aos céus, o que acontece? Pedro, ele é ali então posto como o líder da igreja. Num determinado momento, Pedro vai, fundar outras igrejas, por assim dizer, e aí Tiago fica como líder da igreja ali em Jerusalém. Tiago se torna uma pessoa muito importante na igreja, conhecido como até um dos primeiros bispos da igreja cristã. Então, nesse momento, quando nós olhamos para essa carta, e nós vamos ver isso já no início, Tiago destina essa carta não a uma igreja específica, mas à igreja dispersa, ou à igreja na diáspora, como vai se dizer, que são os novos cristãos que foram espalhados por causa da perseguição. E essa epístola de Tiago é uma carta pastoral como encorajamento e exortação de toda a igreja. Então, essa carta chega a muitas pessoas, inclusive chega a nós. Então, ela fala de uma igreja, fala uma igreja perseguida, fala uma igreja que tem enraizado ali os seus primeiros ensinos e estão buscando viver aquilo, mas no período em que ela foi escrita, a grande preocupação de Tiago, e nós vamos perceber isso ao longo da nossa leitura, a grande preocupação dele é o mundanismo que está entrando na igreja. O que significa isso? A igreja está vivendo alguns valores, ou está retrocedendo em alguns valores que antes não estava vivendo ali no seu início. E aí Tiago vai fazer uma exortação a respeito disso. Então nós vamos perceber nas próximas leituras, alguns temas que para Tiago são muito importantes. Okay? Então hoje nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 11 e depois nós vamos ler o versículo 14.
Dentro dessa nossa leitura de hoje, nós vamos considerar o versículo 1 até o 18. Então, ao longo da sua semana, você releia esse texto do 1 até o 18, que é o nosso primeiro bloco de leitura. Mas, para a minha abordagem de hoje, eu vou me centrar do versículo 1 ao versículo 8 e depois do versículo 12, ok? E depois eu vou dar uma breve explicação sobre o que acontece entre o versículo 9 e 11 e o versículo 13 e 18. Tiago, capítulo 1, versículo 1 diz assim: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos dispersas entre as nações. Saudações. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem que falte a vocês coisa alguma. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente de boa vontade, e lhe será concedida. Peça-a, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor, pois tem mente dividida e é instável em tudo o que faz. Versículo 12. Feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Amém? Vamos orar? Senhor, nós te louvamos por esta manhã e te agradecemos por esta palavra, Pai. Pedimos que o Senhor seja conosco ao longo das nossas próximas semanas que teremos essa carta em nossas mãos, que nós possamos tirar dela as instruções que o Senhor tem para o nosso coração como comunidade e também como indivíduos nas nossas vidas, Pai, em nossas casas, em nossos trabalhos, nos nossos afazeres, Pai. Que cada um aqui perceba, segundo a sua maturidade, aquilo que o Senhor quer de nós, Pai. Que nós possamos realmente, neste momento, Pai, nos focarmos naquilo que o Senhor tem falado ao nosso coração, Pai. Que o Senhor haja na vida de cada um aqui, Pai, que possamos sair daqui direcionados pelo Senhor, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, Tiago, como eu disse, ele é irmão de Jesus, irmão, filho de Maria e José. E Tiago, ele teve a sua caminhada toda de vida vendo Jesus. Outra base para essa epístola são os livros de sabedoria do Antigo Testamento, mais especificamente Provérbios. Como a gente percebe isso? Porque Tiago vai ter como um dos seus temas muito importantes nessa carta a sabedoria. E aí é importante que a gente, só de início, aborde um pouquinho o que é a sabedoria na Bíblia. Não é? Todo mundo sabe que nós temos a inteligência e que a inteligência ela é treinada, você estuda, você aprende. Só que a sabedoria, quando nós olhamos para a palavra, o que nós aprendemos sobre sabedoria não é simplesmente ter o conhecimento, mas a sabedoria, segundo as Escrituras, é como eu aplico o conhecimento de fé que eu tenho na minha vida prática. Ou seja, uma pessoa sábia é aquela que consegue identificar no seu dia a dia qual é a vontade de Deus e consegue aplicar a vontade de Deus. Ou seja, a pessoa sábia é a pessoa que obedece a Deus. Ou seja, por isso que a Bíblia vai dizer que o princípio da sabedoria é o temor a Deus. Porque todo aquele que teme o seu pai se preocupa em obedecer o seu pai. Por isso se preocupa em identificar no seu dia a dia quais são as ordenanças do seu pai para obedecê-las, independente da situação. Então, quando nós olhamos para Tiago, nós percebemos, e vamos perceber isso ao longo da semana, que Tiago tem uma grande preocupação em que a igreja do seu tempo, em que os cristãos tenham sabedoria, que é o quê? Olhar para a situação da nossa vida, porque nós já dissemos isso há algumas semanas e temos dito isso, eu e você vivemos as mesmas circunstâncias que o mundo vive, que uma pessoa do mundo vive. Nós trabalhamos, estudamos, temos o Instagram em nossas mãos, temos o Facebook, temos os meios de comunicação, temos a Jovem Pan, a Globo, o UOL, o que você quiser. Só que nós temos uma ferramenta diferente, que é a palavra do Senhor. E ela é que nos dá a condição de termos sabedoria. Ou seja, de olharmos para aquilo que todos nós, seres humanos, neste mundo vivemos e aplicarmos o que o Senhor quer. Quando nós olhamos o livro de Provérbios, nós vemos que Salomão tem uma sabedoria, ou melhor, ele tem uma inteligência que não diz respeito só a coisas que nós vamos julgar como espirituais,
Quando você vai para lá, você ouve falar sobre botânica, você ouve falar sobre a natureza, você vê uma aplicação dele a respeito da sua fé, porque ele crê que nós servimos ao Deus Criador de todas as coisas, e por isso ele consegue aplicar a vontade de Deus, inclusive na natureza, inclusive nas suas riquezas, inclusive na sua família. Então ele vai dar vários conselhos em Provérbios, ou ele vai dar ali vários aforismas, como a gente chama em Provérbios, a respeito da nossa prática de vida. O que isso significa? Para Tiago, o cristão tem que ser um sábio do dia a dia. O cristão tem que ser alguém que olha para as circunstâncias mais comuns e consegue diferenciar o cotidiano do sagrado. O que significa isso? Ele consegue, no cotidiano, aplicar tudo aquilo que diz respeito à sua fé. Então, como exemplo, todo mundo que vive nesta terra já ouviu falar ou tem algum envolvimento com investimento financeiro. E isso não é uma coisa alheia à sua fé. Para Tiago, o cristão é alguém que sabe lidar com o dinheiro a partir dos seus princípios de fé. O que isso significa? Que então o cristão tem que ter conhecimento do que é riqueza segundo as Escrituras. Para Tiago, o cristão é alguém que tem que fazer uma faculdade, tem que estudar, tem que ter uma profissão, porém o diferencial dele é que ele aplica as suas virtudes de fé na sua profissão, nos seus estudos. Então perceba que Tiago ele parte do princípio em que o cristão tem como base a sua fé. E aonde está a sabedoria? Pegar o que é a sua fé e aplicar ela na sua vida. Qual é o nosso problema? Como cristãos, muitas vezes imaturos, nós achamos que ter fé é acreditar que Deus vai fazer algo por mim. E não é isso. Fé é nós conhecermos os princípios do Senhor, crermos que esses princípios são mais valiosos e aplicá-los na nossa vida cotidiana. Fé não é crer que o Senhor vai me dar dinheiro. Fé é crer que o Senhor tem uma especificação do que é o dinheiro para nós e aplicarmos ao dinheiro este princípio. É isso que é fé, é isso que é sabedoria para Tiago. Por isso então que ele vai dizer, vamos lá. Só de início, perceba que no versículo 1 ele diz assim, Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos dispersas entre as nações. Nós todos, cristãos, formamos um corpo. Nós todos cristãos formamos uma mesma fé. Logicamente que por causa de igreja temos doutrinas diferentes. Ok? Temos usos e costumes diferentes. Porém, a nossa fé tem uma mesma base. Para dizer, quando Tiago inicia a sua carta assim, estou escrevendo às 12 tribos dispersas, ele está deixando claro para nós que é o seguinte, apesar das nossas diferenças de idioma, de cultura, de o que quer que seja, nós como cristãos formamos um mesmo grupo que tem o mesmo princípio, ou os mesmos princípios, e temos como valor as mesmas virtudes, ok? E aí ele continua, meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Perceba que Tiago não diz assim, olha meus irmãos, quando vocês passarem por provações, não, ele fala assim, considerem motivo de grande alegria o fato de vocês passarem por grandes provações. Por quê? Porque primeiro que essa igreja, nesse período, está passando por provações por causa das perseguições. A igreja cristã está sendo, ou a igreja do caminho, como era conhecida, está sendo perseguida nos valores. Então é como dizer, olhar para os nossos dias de hoje, e nós vivemos também uma perseguição. O cristão que não percebe a perseguição que vive, ou ele está ainda imaturo nas suas percepções de virtudes ou de valores, e aí não percebe. Por exemplo, essa preocupação nossa com a política, né, esse messianismo que o nosso país tem em cima dos políticos, é uma perseguição para nós, porque nós não cremos que a salvação vem de pessoas. Não cremos nisso. Nós cremos que a salvação, ou seja, a melhor experiência de vida, ela é de dentro para fora. Por isso eu não preciso de um político que me prometa que vai solucionar os meus problemas, porque os meus problemas, eles começam no pecado original. Porque eu tenho uma militância interna, espiritual, que é os meus desejos pecaminosos contra os meus princípios. E só quem vai resolver isso é o Messias verdadeiro, é o Salvador, que é Jesus Cristo. Então, eu como cristão, creio que o político ele tem uma função
no nosso país e no nosso estado, na nossa cidade, de gerenciar a nossa vida em comunidade. Agora, resolver o meu problema, vir prometer coisas, não é a função desse político de melhorar a minha vida, porque eu sei, como cristão, que mesmo vivendo uma perseguição política, eu tenho a paz em mim e sigo a minha caminhada em fé. Porque eu sei que mesmo que eu morra numa perseguição política, vamos supor, eu tenho, como o Tiago mesmo diz, eu tenho o prêmio no fim. Porque mesmo que eu morra, viverei. Outro problema, essa questão da ideologia de gênero, que se tem tanto, que se há tanta, né, ostentação sobre esse assunto, né, ou orgulho de várias coisas pecaminosas. Então isso é uma perseguição cultural e mental, que muitas vezes, sem nós percebermos, começamos a achar coisas normais, naturais, melhor dizendo, quando na verdade elas só são normais por causa da cultura. Então, essa ideia de que a escola, eu estou preocupado com o que a escola vai ensinar, nós não percebemos que no nosso meio, muitas vezes, nós terceirizamos a educação do nosso filho. Quando quem define os valores e virtudes para os nossos filhos, somos nós. Então perceba que nós vivemos uma perseguição mental e cultural, muitas vezes, por causa do desenvolvimento ou da exposição do que é virtude, do que é princípio. E aí ele diz, olha, considerem motivo de grande alegria o fato de vocês passarem por provações. Porque a aprovação não é aquela conta que chegou, que você fala, agora eu não sei como pagar. Porque muito provavelmente aquela fatura do cartão foi você mesmo que fez. E às vezes isso não é uma aprovação, é só... A aprovação, na verdade, maior seria a sua incapacidade de gerenciar as suas finanças. E aí cabe a você, como alguém que conhece o que é a virtude de fé, buscar conhecimento e melhorar a maneira como você lida com o dinheiro. Mas isso não é aprovação de fato. Talvez, sabe o que é aprovação nesse caso, muitas vezes? É nós queremos ter aquilo que não podemos pagar para superar a expectativa de pessoas que não estão nem aí para nós. Isso é uma aprovação, porque isso é um valor definido pelo mundo. O nosso problema muitas vezes é que a gente quer fazer coisas que nós... E eu estou expondo uma coisa que é dos nossos dias, tá bom? Nós queremos fazer coisas que nós vimos no Instagram outras pessoas fazendo por inveja. E isso é aprovação. Porque nós não percebemos que o inimigo age nesse interim, de colocar em nós desejos que não são cristãos. Então cabe a nós sermos perseverantes, e é disso que Tiago vai falar. Então ele fala, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, por se verem nesse conflito de que, olha, eu desejo uma coisa, mas eu aprendi a ter outro valor. Eu desejo isso, mas eu aprendi outra coisa aqui. Eu querer a vontade de Deus, mas a minha vontade é fazer o que eu quero, é ter mais poder, é demonstrar mais, é mostrar mais que eu tenho. E aí ele vai. Ele continua. Pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. Então o que ele está dizendo é o seguinte, olha, toda vez que a sua fé é provada... É aquela música, né? Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. Essa música ela é bíblica, né? Porque ele está dizendo o seguinte, olha, quando a sua fé é provada, ou seja, quando você se vê numa situação em que o mundo te fala, isso aqui é legal, e aí você olha e fala, peraí, mas a minha fé fala outra coisa. Quando você se vê nessa prova, você fala assim, eu devia vir para esse lado. Mas isso aqui fala muito mais alto à minha carne, quando você se vê nessa situação, é uma chance de você crescer em perseverança. Aplicar a sua fé é crescer em perseverança. Você se vê num grupo de pessoas que estão falando, não, se homem com homem, tudo bem, isso é uma coisa da pessoa. Você se vê nesse ambiente onde você precisa se posicionar muitas vezes, de maneira sábia, calma e amorosa, é uma chance de você desenvolver a sua fé. De que maneira? Aí ele diz, pois vocês sabem, versículo 3, que a prova da sua fé produz perseverança. Ou seja, a sua fé colocada em xeque produz em você perseverança. E a perseverança deve ter ação completa. Então, quando ele fala de perseverança, ele está falando a respeito do seguinte, olha, perseverança é uma virtude segundo a Bíblia. O que é perseverança? É, apesar da situação, eu continuar. Quem já assistiu aquele filme Desafiando os Gigantes? É Desafiando os Gigantes? Acho que é Desafiando os Gigantes.
Acho que é desafiante. Lembra? Quem assistiu? Tem uma cena em que tem um professor de educação física. E aí tem um aluno que ele... Eu acho que é esse filme, tá, gente? Eu posso estar confuso, mas eu acho que é. Aí tem um aluno que ele precisa fazer uma força num negócio lá. Se não for esse filme, vocês me avisam. E aí o professor fala para ele, vamos. Ele fala, eu não consigo. Aí ele fala, não... Vai, então fecha o olho e vai. E aí ele vai e ele continua. Ele fala, ó, não para. Eu sei que está difícil, mas não para. Persevere. E no fim ele consegue aquilo que ele achava que não conseguia. Por quê? Porque ele continuou. A Jana disse hoje, né, que o C.S. Lewis diz que, olha, o ir faz o caminho. E o continuar é que define muitas vezes para nós a conquista das coisas. Porque, sabe, voltando um pouquinho atrás da nossa experiência de fé, aí eu vou falar do que eu vi. Nós éramos o povo, nós éramos a galera, a igreja era a galera que fazia campanha. E aí, quando eu falo da campanha, eu não quero que você pense na campanha de oração como uma barganha, mas eu quero que você pense do ponto de vista da perseverança. Nós éramos do grupo que orava 3 horas da manhã, todo dia, quando tinha uma situação complicada na vida. Nós éramos do grupo que, apesar das situações, as nossas pregações, a nossa postura era de, olha, seja dizimista fiel. Porque para nós não era questão o dinheiro, mas era questão a perseverança em aplicar a fé, mesmo quando as coisas não estavam como nós imaginávamos que deveria estar. Só que nós nos tornamos, o que nós nos tornamos? Nós éramos do grupo que sabíamos que se tínhamos um vício interno, e aí pode ser um vício mental ou um vício prático, nós lutávamos contra a nossa carne. Olha, não posso. E nós nos uníamos ao irmão e orávamos. E eu estou falando disso de o que eu vi criança na igreja. Nós éramos do grupo que podia estar o tempo que fosse ir para a igreja. Podia estar chovendo, como diria minha mãe, chovendo canivete. Que ia ir para a igreja, no domingo era dia de ir para a igreja. Só que em algum momento a perseverança se perdeu, porque talvez nós paramos de desenvolver o que é a nossa fé. A nossa fé é a fé que prega que nós devemos continuar apesar de. Pensa se Jesus não tivesse sido perseverante quando estava carregando a cruz. Você acha que foi fácil? Pensa se Jesus tivesse desistido. Logicamente que ele não faria isso, porque ele é Jesus, mas imagina se ele não tivesse perseverado até o fim, quando ele estava na cruz, quando ele falou que estava com sede e deram vinagre. Imagine você se ele não tivesse... Pense se Paulo não tivesse perseverado em escrever suas cartas da prisão. Pense se Pedro não tivesse perseverado. O que nós teríamos hoje? Pense se João, mesmo na ilha de Pátimos, não tivesse perseverado em comunicar a mensagem. Pense se os pais da igreja não tivessem perseverado. Pense se aquela pessoa que falou do amor de Deus para você e orou por você, não tivesse perseverado até que você chegasse onde você chegou. Pense se aquele que te trouxe para a igreja, de fato, te trouxe. Eu penso se minha mãe não tivesse perseverado com os filhos, de levar... que seja amarrado. Aí tem gente que vai dizer, mas aí o meu irmão, ele... Bom, aí é um outro problema, mas eu sei de uma coisa, na tábua do coração está lá fixado a verdade, e ninguém vai poder falar. E aí Tiago continua, olha, a prova de sua fé, no versículo 3, produz perseverança. 4, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, ou perfeitos e inteiros, sem que falte a vocês coisa alguma. Então ele está dizendo o seguinte, a perseverança tem que ser completa. Não dá, perseverança que para um pouquinho antes não é perseverança, ok? Desistiu um pouquinho antes, não perseverou. Eu perseverei, cara, mas aí um dia antes, então você não viu. Imagine se Daniel lá, que a gente leu Daniel, naqueles 21 dias ele tivesse desistido antes. Como teria sido a experiência dele? Não é? Imagine aí então a situação que você tem na sua vida, pela qual você tem que colocar diante do Senhor. A minha palavra para você hoje é persevere, 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 continue. Porque a perseverança ela tem que ser completa até o fim. Para quê? Para que você, depois de perseverar, seja, como ele diz, maduro e íntegro. Quem aqui gostaria de ser maduro na fé? Né? Todo mundo, né? Só que por que muitas vezes a gente não é maduro na fé?
Porque a gente não persevera em aplicar, em conhecer. Para mim é muito difícil ler a Bíblia. Quanto tempo você é crente? 10 anos, mas ainda para mim é difícil. Então persevera na leitura. Persevera, pega a sua Bíblia. Mas eu uso você tem uma Bíblia? Não, eu tenho, mas eu uso o celular. Melhor ainda, melhor ainda. Pega o seu celular e vê o tempo de aplicativo do seu Instagram, da sua Bíblia. Se você só usa no celular, vai ser a sua condenação. Pega e vê o tempo lá, quanto tempo você está em cada um. Porque eu vou falar para vocês com relação à leitura. Para mim também era difícil a leitura. Até os meus 25 anos eu não lia nada. Não gostava de ler. Até que um dia eu tive que ler, não entendi o que eu li. Li mais um pouco e continuei não entendendo. Eu passei uma tarde toda lendo o mesmo texto. Até que houve um estalo e eu entendi. E daquele dia em diante, aquela linha de raciocínio se tornou mais fácil. E aí eu fui, porque se nós não perseverarmos na compreensão, nós não vamos nos tornar maduros e íntegros, ou seja, inteiros na nossa fé. Se você tem dificuldade de aplicar a sua fé no seu dia a dia, é porque você ainda não amadureceu. E se você ainda não amadureceu, é porque você não perseverou naquilo que precisa perseverar. É que nem academia, né? Sabe aquelas pessoas que querem ver resultado numa semana? Ontem eu vi um negócio no Instagram que eu achei muito engraçado. O cara falou assim, olha, estou pagando academia faz 2 meses e ainda não emagreci. Vou ter que ir lá pessoalmente para ver o que está acontecendo. Eu falei, impressionante, porque esse daí é o... né? Esse daí entendeu legal o negócio. E a gente tem a mesma prática com a igreja. Estou indo na igreja há tanto tempo e nada aconteceu. Mas você acha que é só ir na igreja? Né? Você acha que é dar o dízimo? É isso? Disso que se trata? É um pouco mais. É de todo dia se exercitar. É de todo dia exercitar a fé. Ou seja, conhecê-la e aplicá-la. E aí ele continua, versículo 5. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, que é o que? Essa capacidade de compreender a fé e aplicá-la no seu dia a dia, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Esse versículo é impressionante, porque ele revela e ele nos condena, né? Porque ele diz assim, se você tem falta de sabedoria, o que você tem que fazer? Pede a Deus. Ou seja, ele está falando, olha, sabedoria é pedir a Deus. Peça a Deus, ou seja, se relacione com o Senhor que você vai ter mais sabedoria. O que significa que se eu não tenho sabedoria, ou se eu não tenho desenvolvido a capacidade de aplicar a minha fé no cotidiano, é porque eu não tenho sabedoria, e se eu não tenho sabedoria é porque eu não pedi a Deus, e se eu não pedi a Deus é porque meu relacionamento com Deus está falho. 6. Peça-a, porém, com fé, sem duvidar. Pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor, pois tem mente dividida e é instável em tudo que faz. Aqui, não sei para vocês, mas para mim é mais uma condenação. Do seguinte, meu problema, instabilidade. Quem aqui já se pensou, já se viu instável na fé? Eu falo que eu vou orar todo dia, aí quando eu vejo eu parei. Falo que eu vou ler todo dia, aí quando eu vejo na terça eu já desisti. Não é? Muitas vezes não é essa a nossa realidade. Porque muitas vezes a gente também não coloca algumas expectativas maiores. Veja que Tiago está dizendo o seguinte para nós. Versículo 6. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar levada e agitada pelo vento. Sabe o que é interessante desse texto aqui? Quando ele fala da onda do mar, talvez na sua cabeça veio aquela onda, quando você vai na praia, sabe aquela onda? Não é essa onda que ele está falando. Ele está falando a onda do meio do mar. Aquela onda que ela bate para um lado, aquela água que bate para um lado, aí porque ela bateu para um lado, ela gerou um vento, e a outra bateu para o outro lado. E a outra bate para o outro lado. E perceba que no mar, o mar não tem um sentido. O mar não tem um caminho definido. Por isso que ele fala que aquele que duvida é semelhante à onda do mar. Por quê? O que duvida, ele é instável. Porque é o seguinte, eu vou orar. Aí acontece uma coisa, ele fala, hoje eu não sei, Senhor, eu não vou nem orar porque eu pequei. Não, mas eu vou orar porque eu tenho a situação. Mas aconteceu isso. Perceba que ele é como uma onda do mar que não tem... Se você está no meio do mar, você não consegue saber para onde está... que região se você não olhar para o céu, não é?
Pelo mar você não sabe onde está a praia, onde está. Se todo o mar fosse igual àquela parte quando a gente vai para a praia, a gente saberia para onde fica a terra, né? No meio do mar. Já viram aquele filme O Náufrago? Né? Se você está no meio do mar, pelo movimento da água, você não sabe para onde é a terra. Agora, se todas as ondas fossem igual a da beira da praia, a gente saberia, porque todas elas iam em direção ao mar. Por isso que ele não fala que é igual a um rio. Porque rio você sabe para onde ele está indo. O mar você não tem um caminho. Porque o mar, ele vai para onde o vento bate. E muitas vezes, eu e você, na nossa caminhada de fé, somos assim. Um dia nós saímos do culto e falamos assim, essa semana, você põe na sua cabeça, nós vamos ler Tiago, essa semana, 1 versículo por dia eu vou ler. Ou melhor, já que tem 18, eu vou ler uns 2, 3 versículos por dia. Aí na terça, você já teve uma correria, acordou atrasado, saiu correndo, pronto. Sem disciplina, não há como ter estabilidade. E aí ele está dizendo para nós, olha, não pense tal pessoa, ou seja, essa pessoa instável, que reage de acordo com a circunstância e não de acordo com aquela que tem um alvo e um objetivo, como a Jana já disse. Imagina alguém, aí eu vou pegar um exemplo do Alan, que se diz que tem TDAH, né? Imagina uma pessoa que tem TDAH, como ele diz que tem, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, que é uma falácia, diga-se de passagem. Imagina o cara que é um atirador de arco e flecha lá, que nem o exemplo que a Jana usou. Aí passa uma pessoa lá e ele, nunca vai atirar essa flecha. Nunca vai atirar essa flecha. Não é verdade? Pega uma pessoa que tem mesmo, não, Alan, e fala para ela assim, vai ali e faz tal coisa. Cara, se ela não sair daqui e for direto, focada, sabe o que acontece? Se alguém passa, e aí, não sei o quê. E aí, como é que você está? É a Dory do Procurando Nemo. Oi, tudo bem? Meu nome é Dory. Oi, tudo bem? Meu nome é Dory. E muitas vezes eu e você na fé nós somos assim. Nós saímos daqui decididos, essa semana eu vou ler dois versículos. Gente, 2 versículos por dia. Na segunda alguém já perguntou, oi, meu nome é Dora, e você já perdeu. Por quê? Porque você não tem um objetivo. E isso que eu estou falando, gente, é uma característica que é para a nossa vida. Quem tem um negócio sabe que se você não tiver um foco, não desenvolve. Quem está orando por alguém, por salvação, não perca a sua perseverança e não perca a sua atitude de demonstrar o amor de Deus. Vai lá e convida a pessoa fala, não vou, convide de novo. Até que a pessoa, é que nem aquela parábola do juiz e a viúva, né? É o seguinte, vai ganhar pelo cansaço. Uma hora a pessoa fala assim, tá bom, eu vou na igreja só porque você está me enchendo o saco. Nós éramos essa galera. Nós éramos essa galera que passava todo dia no domingo de manhã lá pela rua com a Bíblia embaixo do braço. Eu não estou falando para você fazer isso especificamente. Mas o que eu quero dizer é que nós éramos essas pessoas que não importava o que os outros pensavam, o nosso jeito de agir era sempre o mesmo. Mas porque algumas pessoas, e eu compreendo os motivos, porque a gente começou a bater na religiosidade, que nada tem a ver com postura, mas tem a ver com o que se pensa a respeito da postura, começou a se bater na religiosidade, aí a gente deixou a Bíblia de lado, a gente abandonou a perseverança de vir aos cultos, a gente abandonou a nossa perseverança de oração, a gente abandonou a nossa perseverança de confissão de pecados, a gente abandonou a nossa perseverança na leitura da palavra e na leitura de coisas que nos contribuíam para o entendimento da palavra. E aí sabe o que aconteceu com isso? Nós nos vimos cada vez mais buscando objetivos mundanos e não os alcançando, lógico, porque não percebíamos que estávamos colaborando para a nossa não perseverança. E com isso, nós vamos perdendo a nossa força, que é disso que se trata também perseverança, fortaleza. É o exemplo lá do filme que eu dei. O cara era tão forte, mas ele não conseguia se focar no que tinha que fazer. Não percebia a força que tinha. Sabe para quê? Para te dizer o quê? Que a fé que nós temos, a fé que o Senhor pôs em nosso coração, ou o objeto de fé que é o nosso Deus, ele é mais forte do que toda a situação que você vive. E se você não a vence, não é a culpa de onde vem sua força, mas é a falta de perseverança.
Por isso que depois ele vai dizer, eu vou fazer um salto aqui só para você ver, versículo 13. Quando alguém for tentado, jamais deverá dizer, estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. O Tiago está falando isso porque era comum nessa época as pessoas acharem que as dificuldades que vinham era porque Deus permitia, e quando elas caíam, caíam porque Deus permitiu. Para dizer o seguinte, nós quando fraquejamos, não é culpa de Deus porque não estava lá, mas é a falta do que a Jana já disse hoje, do nosso posicionamento. Independente do que acontecer, sabe quem nós éramos? Aí falando dos cristãos geral, aí eu não sei se você vive isso ainda hoje, se eu estou falando nós éramos, eu estou me colocando no grupo, tá bom? Nós éramos do grupo que tinha o banheiro da empresa como o nosso lugar de oração. Porque às 3 horas da tarde era onde a gente ia para orar. Não é? Não se ouvia muito isso? O banheiro da empresa era a nossa sala de oração. Porque nós tínhamos um período para orar, e como na empresa a gente não ia parar no meio do escritório, ajoelhar lá, né? Aí a gente ia para onde orar? No banheiro da empresa. Aí era o que a gente ouvia todo mundo dizer. Isso era uma coisa comum. Era uma coisa comum. Porque isso fala a respeito de perseverança. Olha, se você não orou hoje, não é culpa do Senhor que permitiu. Não é culpa de outro alguém, é responsabilidade sua, que não se manteve perseverante no que você devia fazer. Perseverante no seu posto. Se você é marido, no seu posto persevera. Se você é esposa, no seu posto persevera. Ah, mas todo mundo está dizendo que agora a mulher... Sim, mas persevere naquilo que a palavra diz, naquilo que a sua fé diz a respeito da sua posição. Se você é funcionário, persevere na função que o Senhor deu para você. Se você é autônomo, persevere naquilo que o Senhor pôs na sua mão. Com fé. Usando da fé para isso. E aí ele continua, versículo 7. Não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor, pois tem mente dividida e é instável em tudo que faz. Eu não tenho nem o que dizer desse versículo. Eu vou ler ele de novo. Não pense tal pessoa que duvida do Senhor ou do seu poder. Aí talvez você fale assim, não, eu acredito que o Senhor tem poder para fazer. Então por que você desistiu de orar? É a próxima pergunta. Não, eu acredito que o Senhor, que a palavra, eu acredito que a Bíblia é um livro que nós temos que ler e compreendê-lo. Então por que você não está lendo todo dia? Essa é a próxima pergunta. Não, eu acredito que estudar a Bíblia é importante para a nossa fé. Então por quê? Se você acredita nisso, por quê que parou? E aí ele está dizendo isso, olha, não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor, pois tal pessoa tem mente dividida e é instável em tudo que faz. Em outras palavras, está dizendo o seguinte, na nossa mente, aonde nós estamos focando o nosso amanhã, o nosso futuro? Porque o cristão é disso que se trata. Nós temos em nossa mão um livro do passado, nós temos uma situação do presente, que nos capacita a olhar de maneira diferente para o futuro. Porque eu não tenho dúvida que em termos de experiência humana, o mundo vai só piorar, como tem piorado. Mas eu não tenho dúvida de uma coisa, que é o que ele diz aqui, no versículo 12. Feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Quem ama, esse amor não é amor de sentimento, é amor de serviço. É amor, doação. É que nem o amor de marido e mulher. Tem hora que é sentimento, tem hora que o sentimento não está muito legal, mas você decidiu, você definiu a sua posição. E ele está dizendo o seguinte, olha, bem-aventurado, feliz é aquele que persevera até o fim. E esse até o fim, entenda que pode ser até o fim da vida, ou até quando Jesus voltar, ou até o fim da aprovação que está posta na situação. Porque esse receberá a coroa da vida. Porque aquele que está orando por uma situação da sua vida, quando conquistá-la, ou quando o problema se solucionar, mais do que o problema em si, sabe o que ele tem? A coroa da vida, que é a maturidade, que é estar mais parecido com Cristo. Para dizer o seguinte, vou pegar um exemplo familiar, tá bom? Minha bisavó. Uma mulher que, assim, de oração. Uma mulher em que todo dia que eu chegava na casa da minha bisavó, garoto, ela estava lendo a Bíblia. Tinha sempre uma Bíblia, na minha casa tem um violão num lugar ali, sempre possível de se pegar.
Na casa da minha avó tinha a Bíblia sempre em uso. Era impressionante minha bisavó. E se ela não estava com a Bíblia em uso, ela estava orando. Era comum demais ver a minha bisavó orando. Num nível que era assim, a primeira atitude dela era a oração sempre, em qualquer situação. Teve um dia que a gente estava fazendo um negócio para crianças, tal, de um orfanato que minha avó tinha. Era uma coisa assim. Aí a gente estava preparando os docinhos e a Elizabeth era como o Natan ou Lionel, nesse meio caminho. Então, Lionel. E aí ela comeu um papel alumínio e engasgou. E estava uma galera lá. Imaginem vocês, foi um pânico, e a menina roxa, e pega para lá, e um pega a menina e sopra, e aperta, e não sei o quê. E nisso, eu tenho nítida essa lembrança na minha cabeça. Eu ouço uma voz gritando. E quando eu vou ver, minha avó está dentro do banheiro. Todo mundo foi para cima da menina, e minha bisavó foi para o banheiro. E minha bisavó está lá orando e repreendendo: Satanás, você não tem poder nessa casa e tal. Perceba que todo mundo foi para resolver o problema, e ela também foi para resolver o problema. De maneira madura e íntegra com relação à fé. E aí talvez você diga assim, mas não era melhor... Bom, ela sabia que ela não podia fazer nada. Primeiro que tinha uma legião de pessoas em volta da menina. Né? E até que tinha uma tia que tinha um dedo desse tamanho, mais ou menos, que ela enfiou na garganta da minha irmã e tirou o papel e tudo se resolveu. Mas, enquanto isso, no backstage, nos bastidores, se no mundo real, né, havia uma briga contra um papel alumínio, no mundo espiritual, a minha irmã já estava garantida. E no final disso, ali, nós tínhamos uma pessoa de maturidade de fé. Que se essa situação, ela resolvia assim, quem dirá as situações... Ela orava por um filho que veio a confessar o Senhor Jesus no leito de morte. Ela não viu. Ela morreu orando por um filho, e o filho confessou Jesus Cristo. Quando? Num leito de morte. Ela perseverou até o fim. Perceba que ela recebeu a coroa da vida, eu creio assim, independente da sua situação. Porque é disso que se trata. Então, quando nós olhamos para a epístola de Tiago, ele está nos dizendo o seguinte, nesse trecho que nós lemos: tenham sabedoria, e para isso, para desenvolver a sabedoria de vocês, sejam perseverantes. Não vai ser fácil, o mundo tem valores diferentes dos seus, saiba quais são e quais devem ser os seus valores, saiba quem você deve ser como pessoa. Hoje nós vivemos um tempo em que, graças às mídias sociais, todo mundo quer expor virtudes, né? O cara faz uma homenagem para o pai que não tem Instagram. Isso é uma das coisas que eu não entendo. Pai, parabéns, tal, mas o pai não tem Instagram. O que é isso? O pai lê como? Tem que mostrar para o pai lá, então. Alguém vai lá mostrar para o pai da pessoa. Mas para dizer o seguinte, que isso é exposição de virtude. Exposição de virtude. Quando nós deveríamos estar preocupados com a vida real. Nós muitas vezes não percebemos que o inimigo tem trabalhado nisso. Nós vivemos um mundo em que os jovens a cada dia mais estão se envolvendo com entorpecentes e declaradamente para fugir da realidade. Uma realidade que está posta e que Tiago diz para nós, olha, a realidade é essa e fiquem felizes de perceberem a realidade, mas perseverem, perseverem. Então nós temos aqui nesse trecho que nós lemos hoje, duas opções, sabedoria e perseverança, ou dúvidas e instabilidade. Sermos instáveis ou sermos perseverantes. Tenha o alvo, que é Jesus Cristo, e seja perseverante, apesar das situações. Está difícil? Continua. Olha, o dízimo é um ótimo exemplo disso. Eu não sou adepto de nós induzirmos pessoas a fazerem loucura. Cada um tem que saber a sua fé. Amém? Cada um tem que saber a sua maturidade de fé. Mas eu vou testemunhar sobre a minha. Teve momentos em minha vida que 100% não estava resolvendo. 100% do dinheiro não estava resolvendo o problema. Mas ainda assim eu persistia nos 10 que eu havia colocado no meu coração. Que eram esses 10 que precisavam se manter, porque essa era a minha declaração de fé a respeito do dinheiro. Eu não estou dizendo para que ninguém faça loucura para além daquilo que crê.
Mas se você crê, seja perseverante. 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 E isso, eu estou falando do dinheiro, porque o dinheiro é uma coisa prática que fica fácil da gente ver e fácil da gente experimentar. E saiba disso. Porque a coroa da vida, nesse sentido para mim, foi aprender a lidar com o dinheiro. Saber que, olha, o dinheiro não é tudo. O dinheiro não é um Deus. Por isso que Tiago vai falar a respeito dos ricos e dos pobres nesse caminho, nesse texto. Porque havia um problema em que nessa igreja, nesse tempo, as pessoas estavam privilegiando os ricos e abandonando os pobres. Porque estavam direcionando valor para aqueles que tinham riqueza. E aqueles que não tinham eram deixados de lado. Então, para dizer o seguinte, tem a coroa da vida. Tem a coroa da vida aquele que persevera e tem sabedoria para aplicar a sua fé no seu dia a dia. Se você é uma pessoa, e se você hoje deseja desenvolver a sua fé para ser sábio e perseverante, ou se você se decide por perseverar a partir de agora, que você se coloque de pé nessa manhã, e nós vamos orar. E mais do que orar, eu vou convidar você a se colocar num plano com o Senhor. Antigamente a gente usava muito essa expressão um voto, né? Eu vou fazer um voto com Deus. Não é uma troca, tá bom? Aí se você não conseguir distinguir a diferença disso, a distinção dessa troca e desse voto, você pode vir conversar que a gente aborda melhor o assunto. Mas é o seguinte, ponha um voto com o Senhor aí no seu coração. Ó, todo dia essa semana eu vou, sei lá, ler 2 versículos, ler um capítulo, ou todo dia essa semana, tal hora eu vou orar. Por essa situação que vem à sua mente. Porque todos nós temos uma situação de provação, ou seja, todos nós temos no nosso cotidiano uma situação adversa que a gente precisa aplicar a nossa fé. Às vezes é um ente querido que a gente quer ver salvo e está difícil. E a gente duvida, a gente vê né, a situação e fala, não é possível. Não é possível, mas não é possível. Para você não é mesmo, mas não importa o que é para nós, quanto seres humanos. Talvez seja uma questão financeira. E se coloque diante do Senhor realmente com o seu coração a perseverar nessa situação. Olha, Senhor, vou orar essa semana nesse sentido, né? Como casal, muitas vezes, tem que se juntar e falar, vamos orar todo dia por esse motivo aqui que está nesse sentido, nessa situação. Ou mesmo, sozinho na sua vida, você sabe de um problema, às vezes é um pecado, uma situação que você não tem conseguido aplicar a sua fé e você precisa se posicionar, olha, nesse sentido. Às vezes é uma intriga com alguém que você precisa resolver essa situação. E aí você precisa se posicionar e falar assim, olha, eu vou orar por isso e no fim eu vou buscar me reconciliar com a pessoa. Às vezes é a situação que você tem no seu coração. Mas coloque no seu coração realmente um posicionamento para que você possa perseverar. Perseverar. E que você se encontre no final deste caminho, dessa situação específica, realmente maduro, um pouco mais maduro e um pouco mais íntegro. Pense num fruto numa árvore. Imagina se ele não persevera ali naquele processo até o fim. Ele não vinga, não é? Não vinga. Pensa no que é um bebê. Nós temos a Maria e temos o Léo. A gravidez é um serzinho que nada sabe, nada manja, perseverando ali. Perseverando. E a mãe perseverando, às vezes, mais ainda, né? Imagina se a mãe não persevera. Cansei. Como cansei? Não tem como cansar. Tem que perseverar até o fim. Tem que perseverar, Bia. Tá difícil, mas tem que perseverar. Viu, Luana? Tem que perseverar. Carrega a barriga. Vai andar assim, ó, daqui a pouco. Mas tem que perseverar. Por isso que nasce um bebê íntegro, inteiro e maduro. Está madurinho ali. Logicamente, vai amadurecer mais. Mas está pronto. Porque perseverou. Isso fala a respeito da nossa fé. A nossa fé, ela muitas vezes não cresce. Está 10 anos na igreja, está a mesma coisa. Porque não perseverou na aplicação de fé. Não perseverou no posicionamento. Não se manteve na posição. Pô, está difícil, não consigo. Tenho um ministério, mas está difícil. Persevere, se posicione corretamente. E continua. Pô, mas é difícil. Continua. Continua. Não é assim no trabalho, muitas vezes?
Está difícil, o chefe chega, aponta o dedo na cara e você fala, de hoje não passa, hoje eu não vou levar para casa. Esse chefe vai vir, vou pedir as contas. Aí você lembra que tem uns boletos e você fala, não, deixa quieto, eu vou perseverar, vou continuar e continuo. E perceba que essa perseverança não é uma atitude passiva, omissa, eu aceito o que está acontecendo, não, mas é um posicionamento. Perseverança é uma atitude de fortaleza. Não é uma virtude que se expõe no Instagram, mas é uma virtude que se desenvolve e que você vai ser... Olha, aquele irmão ali, eu vou chamar ele para orar comigo nessa situação porque ele é perseverante. E como eu sou ainda um garoto na fé, ele vai me ajudar a perseverar nessa situação. Então está difícil, mas junto a gente vai perseverar e vai ir até mais longe. Senhor, nessa manhã, Pai, nós queremos... Cada um aqui tem uma situação no seu coração, Pai. Mas todos nós precisamos amadurecer, Pai, na fé. Todos nós precisamos nos encontrar mais íntegros, Pai, diante do Senhor. E por isso nós nos colocamos diante de Ti, ó Pai, pedindo perdão pelos momentos em que desistimos, pelos momentos em que fraquejamos, pelo momento em que duvidamos, Pai, daquilo que dizemos que cremos, Pai. Te pedimos perdão porque dizemos que temos fé, a gente vem na igreja, mas muitas vezes a gente não sabe, Pai, o que é a fé. Muitas vezes a gente não sabe o que a fé diz a respeito das coisas do nosso dia a dia. Temos a nossa fé, mas não sabemos como aplicá-la na política. Temos a nossa fé, mas não sabemos como aplicá-la nas finanças. Temos a nossa fé, mas não sabemos como aplicá-la no nosso casamento, como aplicá-la na nossa casa, como aplicá-la na nossa profissão. Temos a nossa fé, muitas vezes, como um ornamento, Pai, simplesmente, para mostrar para as pessoas uma virtude. Mas não temos a nossa fé como prática, Pai. Aquilo que a Sua palavra nos ensina hoje, Pai. Por isso somos aqui pessoas, Pai, cada um na sua maturidade, na sua passada, nessa caminhada, somos pessoas que queremos ser encontrados como perseverantes, Pai. Queremos sermos vistos, Pai, como pessoas que perseveram apesar de tudo à sua volta. Pessoas que continuam a ir da sua casa independente da sua situação. Pessoas que continuam a orar independente da circunstância. Pessoas que colocam diante do Senhor um voto, um propósito, Pai, e cumprem, Pai. Não em busca de uma troca por um objetivo específico, mas por sabermos que essa perseverança ao final nos dará maturidade, Pai. E é isso que nós queremos e é isso que nós precisamos, Pai, de pessoas maduras na sua casa, prontas para receberem pessoas mais novas na fé, Pai. Mas que essa maturidade, Pai, seja desenvolvida e como o Senhor já tem falado no dia de hoje, Pai, que em nome de Jesus possamos dar este passo, Pai, de nos posicionarmos para a perseverança, Pai. Nos posicionarmos para termos um espírito forte, Pai. Nos posicionarmos para termos uma fé, Senhor, forte, Pai. Uma fé estável, Deus. Diante das circunstâncias que vêm à nossa volta, diante do que o mundo nos ensina, diante dessas falácias que o mundo põe, diante dos desejos, Pai. Dos desejos que o mundo coloca, Pai. Que não venhamos a sucumbir a eles, ó Pai. E dar vazão à nossa carne, Pai, cumprindo com esses desejos pecaminosos, Pai. Que Deus, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, sejamos encontrados ao final, Pai, prontos para receber a coroa, Pai, da vida. Que só é possível para aqueles que perseverarem, Pai. Assim como um bebê, assim como um fruto, Pai, que persevera numa árvore até o momento que ele pronto estiver, Pai. Que sejamos nós, Pai, que perseveremos, Pai. Que sejamos encontrados, Pai, na árvore da vida, Pai. Que sejamos realmente, Pai, como galhos fincados nessa árvore, Pai, e que são podados para darem mais frutos, Pai, e crescerem, Pai, e avançarem. Que sejamos esses, ó Pai. E não pessoas que uma hora começa, para, e às vezes, sem percebermos, somos assim em tudo em nossa vida. Então, se tem alguém aqui, Pai, que em alguma situação da vida tem capengado, Senhor, tem cambaleado, Pai, que nós nos posicionemos, Pai, como pessoas de fé que somos, como seguidores de Jesus Cristo que somos, como discípulos de Jesus que somos, e sejamos encontrados, Senhor, firmes, Pai. Firmes na promessa que nos foi posta de que seremos, Pai, como o Senhor Jesus.
de que o que Ele fez faríamos e coisas maiores faríamos, Pai. Que creiamos nisso e nos posicionemos na leitura da Sua palavra, nos posicionemos na oração, Pai. Nos posicionemos no jejum, no desenvolvimento da nossa fé, Pai. Nos posicionemos na nossa devoção a Ti, ó Pai. Se tem alguém aqui fraco na fé, Pai, que o Senhor revele, demonstre a fraqueza e que haja um posicionamento e que nós, como irmãos, possamos uns aos outros nos ajudar para crescermos no Senhor, Pai. Crescermos e avançarmos, Pai. Em nome de Jesus, Deus. Em nome de Jesus, Pai. É isso que nós te pedimos nessa manhã e agradecemos sabendo, Pai, de que o Senhor tem posto em nossas mãos as ferramentas necessárias para nos encontrarmos perseverantes, Pai. Nós agradecemos pelo Teu Santo Espírito que se move em nós, Pai. E que não vai nos dar desculpa, Pai, no grande dia para dizermos que não conseguimos porque não tínhamos ferramentas. Temos, Pai. E por isso nós agradecemos, Pai. Em nome de Jesus, Deus. Amém. Eu te bendirei quando as tuas bênçãos eu provar, quando teu rio me saciar, eu te bendirei. Eu te bendirei quando no deserto estiver, quando a solidão me envolver, eu te bendirei. Pelas bênçãos recebidas te dou louvor. Quando as trevas me cercarem, cantar eu vou. Eu te bendirei, ó Senhor, eu te bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, teu glorioso nome bendirei. Eu te bendirei quando a luz do sol brilhar em mim, quando tudo certo estiver, eu te bendirei. Eu te bendirei no caminho de aflição. Se a dor tomar meu coração, eu te bendirei. Pelas bênçãos recebidas te dou louvor. Quando as trevas me cercarem, cantar eu vou. Eu te bendirei, ó Senhor, eu te bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, teu glorioso nome bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, eu te bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, teu glorioso nome bendirei. Ó soberano Deus, em ti confiarei. Tu és o meu Senhor, teu nome bendirei. Ó soberano Deus, em ti confiarei. Tu és o meu Senhor, teu nome bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, eu te bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, teu glorioso nome bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, eu te bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, teu glorioso nome bendirei.